Olá, eu sou a professora Adriana Moura e vou apresentar para vocês um breve tutorial sobre o Kahoot. O Kahoot é uma ferramenta bem interessante e bastante útil para a aplicação da gamificação, tanto no ambiente virtual quanto presencial. E também, virtualmente, você pode fazer atividades tanto síncronas quanto assíncronas. É muito fácil. Primeiro, o professor acessa o www.kahoot.com e cria sua atividade. Depois, ele precisa compartilhar com seus estudantes, com o código, por exemplo. O estudante acessa o www.kahoot.it, atenção que não é .com, é .it. O aluno acessa então, coloca o código e joga. Depois, o professor tem acesso aos resultados, que é uma ferramenta também bastante útil para o professor conhecer melhor a sua turma. Então, como eu falei, a gente pode jogar ao vivo, tá? Tanto presencialmente, aí o professor vai projetar, por exemplo, numa parede o jogo, ou então de forma síncrona, mas online, com o professor compartilhando a sua tela através do Zoom, ou então do Google Meet, ou qualquer outra ferramenta que permita isso. Então, ele compartilha a tela com os estudantes. Os estudantes sempre vão precisar de um outro equipamento para poder jogar, seja um celular, seja um tablet. Agora, se for um computador, ele consegue tanto ver a tela do professor de um lado, quanto criar uma outra aba em que ele consegue jogar, tá bom? Então, o estudante, ele vai jogar também de forma online. Outra ferramenta bastante importante é que ele pode realizar atividades de forma assíncrona. Então, o professor, ele pode lançar desafios para esses estudantes realizarem até uma determinada data. Isso também é bem legal. Os resultados aparecem de uma forma em que a gente consegue saber qual foi a questão mais difícil, que mais gente errou, qual estudante de repente precisa de ajuda, quem não terminou a atividade. Isso é fundamental para as nossas aulas que acontecem em ambiente virtual, porque no ambiente presencial a gente acaba conhecendo melhor o nosso alunado, a gente conversa com os alunos, olho no olho, enfim. Então a gente vai moldando as nossas aulas de acordo realmente com o feedback diário ali dos nossos alunos. No ambiente virtual, isso fica um pouquinho mais complicado. Então, ter essa resposta, saber qual aluno que está precisando de alguma ajuda é muito importante. E, de repente, se a gente percebe que ninguém acertou uma questão ou que o índice de erro foi muito grande numa questão, a gente retoma esse assunto e revisa na aula seguinte. Quais são as vantagens do Kahoot? Ele é super fácil, tanto para o estudante quanto para o professor. Ele é gratuito, então tem uma versão grátis muito boa. Agora, existem versões premium também, bem melhores, com outras ferramentas. Mas, normalmente, a versão gratuita é suficiente. Agora, atenção, se você é professor, enfim, se encaixa em algumas categorias, o Kahoot está permitindo que essas pessoas tenham acesso à versão premium gratuitamente durante esse período de pandemia. Então, é uma grata surpresa. Além disso, é fácil analisar os resultados e você pode realizar atividades tanto de forma síncrona quanto assíncrona. Então, eu já dei um panorama geral sobre o jogo, mas é claro que para entender melhor a gente precisa jogar, precisa colocar a mão na massa. Então, é isso que eu vou fazer agora. Como eu falei para vocês, eu sou professora, então eu preciso entrar no www.kahoot.com. Entrei. Quando eu entrar nessa aba em amarelo aqui, olha, tem Aprenda mais sobre isso. Se você se encaixa numa dessas categorias, clica aqui para saber se você tem direito àquela gratuidade no serviço premium, tá? Como eu já tenho o login, já sou cadastrada, eu venho aqui do lado. Mas é claro que se você não tiver, você precisa se cadastrar. Então vamos lá. Ok, então a gente teve acesso a essa página. Aqui do lado tem os Kahoots que eu já fiz, tá? Mas eu quero criar um novo, então vou clicar aqui. Olha só, aqui é a página inicial, aqui é descobrir novos Kahoots, então você pode ter acesso a Kahoots de outros professores, enfim, que tenham postado de forma pública as suas atividades. Aqui são os Kahoots, os meus Kahoots, e aqui são os resultados dos Kahoots anteriores. Então, como eu quero criar, eu venho aqui. Existem uma série de templates que são liberados principalmente na versão Premium, mas normalmente não se encaixa tão bem nas aulas, então eu prefiro criar do zero, sempre venho aqui. Nessa parte superior eu coloco a pergunta, então vamos fazer uma pergunta bastante simples. Qual é a capital do Brasil?
só para a gente poder testar mesmo a ferramenta. Aqui a gente vem a gente tem acesso à biblioteca do próprio Kahoot, a gente pode fazer um upload de uma imagem do nosso computador que a gente salvou previamente, ou até mesmo um vídeo do YouTube. Então, depender da necessidade, você pode clicar em uma dessas 3 opções. No meu caso, eu vou escolher aqui a primeira e eu vou procurar na própria biblioteca deles uma foto de Brasília para poder ilustrar melhor. Ok? E aí surgiram várias fotos, eu escolho essa aqui, então essa já aparece aqui essa imagem. Aqui embaixo eu venho na resposta, vou colocar de uma forma resumida aqui, para ficar mais fácil. E mais rápido. E aí é claro que depois você precisa marcar qual é a resposta correta. Então você marca aqui do lado e também você pode inserir imagens. No meu caso eu não vou colocar, mas quem quiser é muito simples. Você pode determinar o tempo a depender da complexidade da questão, assim como a quantidade de pontos. Aqui você pode indicar se o nosso jogador ele vai selecionar uma resposta apenas ou várias respostas. Ok, então estou satisfeita, eu posso vir aqui adicionar uma nova questão ou ter acesso a um banco de questões do próprio Kahoot. Então eu vou adicionar uma nova questão e aí eu percebo que eu posso adicionar vários tipos de questão. Na versão gratuita, a gente tem o quiz e a opção também de verdadeiro ou falso. Na versão paga, você já tem a versão premium, você já tem uma série de outras opções. Então, você pode pedir para o estudante, de repente, digitar uma resposta, você pode fazer um quebra-cabeça, uma votação, né? Uma nuvem de palavras, questões abertas com limite de até 250 caracteres. E, inclusive, inserir slides. Slides é uma forma bem interessante, porque você coloca um slide com uma introdução, de repente, e a seguir você faz a pergunta. Tudo bem. No meu caso aqui, eu vou colocar uma nuvem de palavras, por exemplo. Então, eu quero que vocês digitem qual é o nome da cidade em que você nasceu, ok? Eu não vou colocar nenhuma imagem nessa, porque eu acho que não é necessário. E aí, tá ok, determina um tempo, de repente 30 segundos, e olha só, tá ok para mim, vai surgir essa opção, é muito interessante porque ele cria uma nuvem de palavras. Você pode utilizar isso tanto no início de uma aula, de repente você vai dar uma aula sobre Egito, aí você pede para os seus estudantes digitarem várias palavras que eles já leram ou sabem sobre o Egito. Surge uma nuvem de palavras ali, e aí você pode, inclusive, utilizar essas palavras para quebrar aquele gelo inicial da aula e começar a sua aula. Ou, de repente, ao final da aula, você pede para o estudante falar palavras-chave também para fazer um grande resumo, uma grande nuvem de palavras para o seu resumo daquele dia de aula. Então, a gente sabe que a gente pode inserir aqui várias perguntas, mas eu vou manter em 2, só para a gente aprender um pouquinho da ferramenta, ok? Então, eu estou satisfeita, eu venho aqui, terminei. Aí eu dou um título, Brasil 1, eu posso colocar uma descrição, eu venho continuar. Depois, o que vai acontecer? Ele vai perguntar se você quer testar agora, então, de repente, antes de aplicar com a turma, você pode testar, você pode jogar agora, ou então você pode compartilhar com outros. No meu caso, eu vou colocar ok, porque eu quero ensinar para vocês que você pode fazer o Kahoot e jogar agora, então você apertaria aqui, mas normalmente o que acontece é que você faz num dia anterior, uma semana antes, e depois você aplica com a turma. Então, eu vou fingir aqui que eu fiz um dia e vou aplicar com a minha turma depois. Apareceu isso aqui, ok, ele já está aqui. E aí eu vou voltar na página inicial para a gente poder localizar esse Kahoot. Então, digamos que no dia da aula agora eu entrei no site www.kahoot.com, coloquei minha senha, entrei. Agora eu quero localizar o meu jogo. Ele vai estar aqui na direita, ou também, se eu tiver um mais antigo, eu venho em Kahoot, e aí eu tenho uma lista aqui, se eu colocar mais para baixo, eu tenho uma lista de todos os Kahoots criados por mim, tá bom? Então, vamos colocar aqui
a opção de jogar, mas antes eu quero mostrar que existe a opção de você mudar a privacidade do seu Kahoot. Nesse caso, ele está como visível para todos, mas eu posso mudar aqui visível só para mim, ou então nem mesmo listado. Por que isso? Porque você pode ter acesso ao Kahoot de outros professores, desde que eles coloquem na forma visível a todos, tá bom? Então, se você quer da forma privada, você coloca. Se não, você deixa outros professores procurarem ele naquela aba de Discover que estava em cima, aqui, ó. Você pode procurar o Kahoot de outros professores. Então, esse é o Kahoot que eu quero trabalhar agora. Eu posso vir aqui editar, eu posso mexer, mas o que eu quero é jogar. Então, eu venho em Play. Quando eu coloco em Play, eu tenho duas opções. Eu posso jogar agora, e aí eu clicaria em Teach, ou de repente eu passar como um dever de casa, que é a forma assíncrona. Então eu venho aqui só para mostrar para vocês como é que é a forma assíncrona. Eu coloco uma data limite, um horário limite, e eu posso também mexer nisso aqui, ou seja, eu posso colocar de repente perguntas embaralhadas, gerar um nickname automaticamente, enfim, colocar o timer nas questões. Depois eu aperto Create, e pronto, está criado. Vou colocar aqui só para a gente ver o que acontece. Está criado, aí eu avisei para os meus estudantes e ok. Vou voltar aqui na página principal e fazer a segunda opção, que é eu jogar agora. Então, mais uma vez, eu estou na página principal, eu clico em Kahoot, eu clico em Play, e aí, mais uma vez, eu estou aqui, mas dessa vez eu quero agora. Então, eu aperto em Teach. Teach tem duas opções. Você pode fazer de forma clássica, em que cada estudante está com seu aparelho, está com seu jogo individualmente, ou em times. Em times são equipes com um aparelho. Então, eu acho que, claro, que na forma presencial é muito legal a gente fazer equipes e times, né? Agora, na forma online, fica muito mais tranquilo a gente fazer na forma clássica. É claro que você pode também mexer em outras ferramentas aqui, em outras configurações, tá? Randomizar, a questão da música do fundo você pode mudar, você pode fazer com que o aluno, enfim, tenha um nickname gerado automaticamente e aí você clica, então, no modo que você quiser. Por exemplo, eu quero clicar no clássico. E aí, essa é a tela do professor que vai ser projetada, tá? Ela pode ser projetada, então, pelo Zoom ou qualquer outro aplicativo, ou projetada numa parede, se for presencialmente. Eu vou já diminuir aqui a música do Kahoot e eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma segunda aba em que eu vou fingir que eu sou estudante. Então, eu tenho que clicar www.kahoot.it, tá? E aí eu vou dividir a minha tela em dois. Perceba que desse lado aqui eu sou o estudante e desse lado aqui que eu vou diminuir, eu sou o professor. Tudo bem. Então, vocês conseguem ver que existe um código aqui? Quando o estudante acessa, ele precisa colocar esse código, que é 676913. E eu entro. Ok. Então, depois ele me pede um apelido, eu vou colocar Adriana. E quando eu entro no Kahoot, essa tela azul que é do professor já aparece meu nome, olha aqui. A Adriana entrou e a gente vai esperando os alunos entrarem. Eu, como professora, preciso começar o meu jogo, então eu venho em Start. O nome do jogo é Brasil 1 e aí ele faz a contagem. O professor, então, está projetando essa tela, o estudante está, de repente, com o seu celular, com essa imagem da direita. Pergunta, qual é a capital do Brasil? Foto, ok. Aí, olha só as respostas aqui embaixo. O estudante, ele vê só os quadradinhos e aí ele clica. Por exemplo, vou clicar aqui no vermelhinho, que é a resposta. E percebam que ele recebe automaticamente o feedback. Correto, tudo bem. E o professor, na tela do lado de cá, a gente está vendo, olha, que um aluno respondeu ok. O professor pode discutir a questão, pode mostrar novamente a foto, conversar com o aluno sobre essa foto, explicar melhor. E depois ele aperta Next e segue adiante. Nesse caso da pergunta 2, lembra que a gente escolheu a nuvem de palavras e não tinha imagem, eu não pedi imagem. E eu quero então que o aluno digite aqui uma palavra para surgir na nuvem de palavras. Então, nesse caso, eu vou colocar qual é o nome da cidade que eu nasci,
nasci em Resende, então apareceu Resende. Nesse caso, como só um jogador escreveu uma palavra, apareceu ela única, só ela ali. Mas claro que se forem 10, 15, 20 pessoas, vai surgindo de fato uma nuvem bem interessante, ok? Então, eu venho aqui em Next, novamente, eu professora, e aí, ok, eu começo a projetar o meu pódio para ver quem ficou em primeiro e em segundo. Como só tem eu jogando, não tem ninguém em terceiro, ninguém em segundo, e é claro que eu sou a primeira, ok? É isso. Eu mostrei aqui algumas ferramentas, algumas opções de utilização do Kahoot. Eu espero que seja útil para vocês. Então, até mais.